Opa, beleza? Thiago aqui. A gente vai estar dando continuidade à série de vídeos sobre o FCM no Android. Agora a gente vai estar na parte 3, né? Antes de continuar, eu já quero te alertar que se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, nesse conteúdo aqui você consegue prosseguir se seu objetivo é só aprender aí a utilizar a API Notification Compete. No caso, criar notificações personalizadas utilizando aí o seu algoritmo, né? Ou então a sua API de push message, ok? Então, com essa parte 3 você consegue prosseguir sem conhecer as outras duas partes dessa série, certo? E, obviamente, não se esqueça de se inscrever, né, para você receber aí o conteúdo em primeira mão. E é isso aí, no canal do blog também. Vamos prosseguir aqui para o conteúdo. Como nas outras partes, né, parte 1 e 2, já temos o conteúdo em texto já pronto para ti, se você prefere o conteúdo em texto, mas em vídeo, a gente vai ter aqui a discussão, né, dessa API Notification Compete. Para a gente não prolongar muito o vídeo, eu vou trabalhar com a Notification Compete somente no nosso domínio do problema, mas como eu já falei, vai dar para você entender como utilizar a API e obviamente utilizar nos seus algoritmos sem precisar da parte 1 e 2 dessa série, ok? Eu estou falando isso porque aqui no texto eu coloquei uma visão geral, que eu vou acabar não passando aqui no vídeo, que é só mostrando algumas outras características desse Notification Compete que são um pouco mais específicas algumas vezes, né, de acordo com o seu domínio do programa, e algumas dessas características a gente vai estar sim utilizando aqui no nosso projeto de blog. Então, se você quiser conhecer, você pode vir aí, né, no artigo em texto, que vai estar tudo aqui para ti, correto? Antes de prosseguir também, eu quero falar o que é o Notification Compete, dar um resumo. Né? Na verdade, se você procurou por Notification Compete ou Notification, você deve ter encontrado a classe Notification apenas, ok? Só que a Notification Compete é recomendado pela documentação do Android utilizar ela porque a gente não precisa de criar códigos de verificação de tipo, né, de API de Android, de versão de Android. Como assim versão de Android? Tem alguns métodos que foram adicionados à classe Notification, né, a entidade Notification, que não são suportados por algumas versões do Android. Então, com o Notification Compete, a gente pode utilizar, né, esses métodos, e se eles não forem suportados, eles simplesmente serão ignorados. A gente não precisa de criar nenhum código aí de verificação de versão, como eu já informei. Correto? Então, seguindo a documentação, a gente vai continuar aí com o estudo do Notification Compete. Eu também estou falando isso porque eu já falei do Notification Compete aqui no blog, né, e no canal, e já falei do Notification, apenas foi a primeira vez que eu falei de Notification, notificação personalizada. Eu falei somente da classe Notification, que na época, se eu não me engano, não existia a classe Notification Compete, ok? Então a gente vai seguir com o Notification Compete. Tem várias outras APIs, eu digo, classes que são utilizadas em conjunto aí com o Notification Compete e a gente vai estar, enfim, estudando dentro do nosso domínio do problema para facilitar aí o entendimento. E como eu falei, você pode prosseguir sem estudar nessa parte 3 sem precisar da parte 1 e da parte 2. Mas se você estiver vindo na série, né, acompanhando, vai ser ainda melhor. Né? Então aqui está todas as páginas aí que eu acabei colocando aqui em fontes, para depois você conferir. Infelizmente, dessa vez, diferente da documentação do Firebase FCM, a gente não tem uma série de conteúdos aí em português, só em inglês. Mas se você não tiver problema com inglês, a maioria em inglês, né, você pode seguir aí, que vai estar falando ainda mais coisas, caso você queira se aprofundar no assunto não somente de Notification Compete, aliás, o Notification Compete no estudo, né, de trabalho com Notification Compete, é a parte mais simples. O Penditent, até mesmo o Task Stake Builder, são entidades um pouco mais complexas, mas que aqui no nosso domínio, né, no domínio de notificação, vai ser muito tranquilo trabalhar com elas, ok? Então vamos lá. Esse é o nosso projeto de texto. Aqui está o nosso aplicativo aberto. E o nosso objetivo aqui é o seguinte. A gente hoje cria uma notificação. Vamos fechar aqui. Criar uma notificação de exemplo. Colocar um texto qualquer. Texto de teste mesmo. E tem que colocar uma... Não precisa de uma URL dessa vez. Porque a gente não está carregando imagem ainda, mas você vê que a gente vai precisar de uma válida sempre. Vou criar aqui. Chega a notificação, mas ela é simples. Por que ela é simples? A gente está utilizando o atributo notification, certo? Lá no nosso back-end web. E aí, com esse atributo sendo utilizado, a própria API do FCM, quando chega aqui o aplicativo está fechado, a gente não tem acesso a essa mensagem, a API do FCM se encarrega de criar a notificação. E daí ela cria, não coloca um big picture, se a gente quiser, na verdade um large icon, um big picture ou um big test ou qualquer outra coisa que a gente queira acrescentar nessa nossa notificação. Correto? Então a gente cria, a API do FCM cria a notificação para a gente, mas de uma maneira bem simples. E aí, se você não sabe, a notificação é muito utilizada para engajamento.
né? Engajamento é bom, principalmente se você trabalha com anúncio, aí o usuário fica abrindo seu aplicativo, enfim. E pode ser que essa simples não seja criem tanto engajamento. A gente quer, nesse caso aqui no nosso domínio do problema, modificar a notificação. A gente não quer mais que a API do FCM crie a notificação para a gente. A gente vai criar a nossa. E aí a gente vai partir para os códigos também utilizando Notification Compare. A gente vai ter que fazer uma mínima alteração no nosso back-end web. Né? Eu já comentei sobre os atributos Notification dele, vou falar novamente quando for lá fazer a alteração. Ok? E depois dessa mínima alteração no back-end web, a gente vai para o projeto Android fazer uma série de alterações lá. Mas já lhe adianto que aqui vai ser bem menor o número de alteração do que na parte 1 e na parte 2. Correto? Então, só para manter aí o fluxo, vamos abrir aqui, ver que, enfim, foi só um post de teste, então já vou excluí-lo aqui. Correto? Lembrando que os dois projetos, o Web e o Android, estão no GitHub e os links estão em todas as partes, né, dessa série, tanto no artigo quanto nos vídeos. Ok? Então, vamos aí primeiro para o nosso projeto web. Vamos abrir o IDE e vou abrir aqui no pacote APL notificação. Nossa modificação vai ser somente nesse método, getNotificaçãoObjeto. E aí você pode notar que nós estamos utilizando o atributo notification e o atributo data, que são os atributos para enviar a carga útil, correto? Quando a gente utiliza o notification, independente de utilizando ou não o data, se a aplicação estiver fechada no device, ok? A gente não consegue acessar os dados. Eu digo, não consegue acessar os dados sem o usuário ter acionado a notificação. Então, o FCM se encarrega de criar a notificação. E a gente tem aquela notificação simples que eu já mostrei. Né? Nosso objetivo é conseguir acessar os dados mesmo quando a aplicação estiver fechada. Okay? No caso, acessar os dados no método message do nosso serviço aqui, ó, que estende o Firebase Message Service. Exatamente aqui a gente vai ter que acessar os dados quando o aplicativo está fechado e quando o aplicativo está aberto. Voltando aqui no back-end, nossa modificação então vai ser o seguinte. Primeiro, esse dado e esse dado, esses campos aqui eram necessários para a gente ter lá nosso texto, ao menos o nosso título, ok? O texto, não, o texto do corpo e o ícone, né? Para a gente conseguir selecionar o ícone lá no nosso projeto Android. E esse daqui era só um teste mesmo para a gente colocar a cor de background de acordo com a cor do aplicativo, as cores do aplicativo, ok? Então eu já lhe adianto que o que a gente vai realmente precisar no nosso novo código, a gente já tem aqui, ó, no nosso novo código de notificação. A gente já tem nesse objeto post. Então seguramente eu posso remover esses camaradas aqui. Antes de remover, esse camarada não mais vai ser utilizado, getMobIcon. A gente pode seguramente também vir aqui em categoria e remover esse método. Então já fica um indício aí de que a gente vai ter que criar, né, um método lá no projeto Android que consiga identificar qual o ícone que a gente vai utilizar na notificação, correto? Então, não vamos mais utilizar o notification e seguramente eu te falo que todos os dados que a gente tem aqui, que a gente vai precisar, no caso esses daqui, e obviamente a categoria, estão aqui, ó, na carga útil de data. Então eu posso vir aqui e remover, e assim eu sei que os dados agora, né, os dados da notificação sempre vão chegar no nosso message receive com a aplicação aberta ou fechada, correto? Aí você deve estar perguntando, esse camarada aqui já está dentro de post, então consequentemente ele está aqui também, né, no nosso data post, certo? Então a gente teoricamente não precisa desse camarada aqui. Só que, se a gente fizer essa alteração, colocar aqui, utilizar a categoria de post, né, vamos supor que vou comentar essa parte, e utilizar todos os dados que vão vir de post lá no nosso código Android, a gente vai ter que fazer mais atualizações no código Android. É até uma boa escolha, mas você vai ter que ter lá ao menos uma classe e categoria, obviamente para você manter o código limpo e valer a pena, ok, essa modificação. Vai ter que ter uma classe e categoria com ao menos um campo, o ID. E aí a gente consegue sim, a gente vai ter que mudar alguns trechos de código lá no projeto Android, alguns trechos a mais do que a gente já vai ter que alterar, ok? E aí eu preferi fazer o quê? Vamos deixar os dados de carga útil assim, dessa forma, porque a gente já tem um algoritmo lá que trabalha com essa chave categoria, certo? Ele trabalha com ela, a gente não precisa de modificar esse algoritmo, ok? E é para acessar, a gente vai estar acessando esse camarada uma única vez lá, nessa chave categoria, dentro do message receive, né? Única vez eu digo no código que a gente vai estar autorizando aqui. Então, para você que está aqui só por causa do Notification Compare, para você utilizar junto com o FCM, o servidor de aplicativo, você não pode utilizar o notificação. Eu digo, se você quiser sempre poder criar sua notificação personalizada, aquele atributo notification, perdão, você não pode utilizar. Utiliza só o data, certo?
Então, feito isso, vamos continuar com esse código, ok? E vamos continuar pegando o identificador de categoria pela chave categoria, lá no código Android. Aqui a gente não modifica mais nada, e aqui eu já removi o método, que a gente também não vai ter mais necessidade dele. Show de bola, assim a gente pode passar para as atualizações lá no projeto Android, que também, apesar de serem um pouco maior, vão ser simples também, nada demais. Vamos lá. Agora nós sabemos que esse método sempre vai ser invocado, e esse camarada sempre vai ser útil. Por quê? Quando o aplicativo está aberto, a gente vai entrar aqui, obviamente, e aí vamos utilizar o Presenter Posts, ok? Para atualizar a lista. Mas quando o aplicativo estiver fechado, a gente não vai entrar aqui, mas ainda vamos precisar do objeto Post, então a gente vai precisar desse parse. Vamos colocá-lo aqui, posicioná-lo melhor. Só recapitulando aí o código, né? O objeto sempre vai estar aqui, ok? Posteriormente eu vou estar acessando esse camarada também, então vamos voltar lá. E aí sim, vamos colocar aqui um sinão, que é quando o aplicativo está fechado. E aí já podemos começar com a construção do nosso Notification Complete. Vamos lá, Notification Complete. E aí, obviamente, a gente vai utilizar a classe Builder, né, que é a aplicação do padrão Builder, para facilitar a criação do nosso helper, né, do nosso na verdade, da classe Notification, utilizando o nosso helper. Vou colocar aqui Builder, New Notification Builder. Coloco o contexto, certo? E aí a gente começa com a configuração. Primeiro, já temos o objeto, né, Post. Primeira configuração que a gente pode estar colocando aqui é set title, content title, okay, que é o título da notificação. E aqui p get title. Logo depois set content test, que é o que a gente utilizava lá em body, né, quando a gente utilizava o atributo notification, que é de sumário, ok? Agora a gente pode colocar o icon, conta de teste, vamos colocar aqui o ticker test, set ticker, ok? Quem é esse ticker? Vamos voltar aqui no projeto, mais precisamente aqui. O ticker, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui uma imagem que explique melhor quem é o ticker. Aqui tem um íconezinho, certo? O ticker, quando aparece, antes de aparecer o íconezinho da notificação, aparece aquele texto, né? Que quando ele é maior do que, enfim, esse espaço aqui, ele fica aparecendo as partes dele até aparecer o texto por completo, aí aparece o ícone da notificação. Só para dar uma prévia para o usuário, para ele não precisar ainda de arrastar aqui, certo? Arrastar e abrir a área de notificações, né, o status bar. Esse ticker test, só um detalhe, pelos meus testes e o que eu encontrei na comunidade, ele não mais funciona a partir do Android Lollipop. No emulador que eu utilizei para o teste, que é a P23, Marshmallow, ele não funcionou, né? Mas isso eu encontrei na comunidade, ok? Não encontrei nada no site oficial, né, na documentação. E pelos testes eu vou assumir que a comunidade está correta. Tinha até um camarada que tinha um link lá de publicação, de bug, enfim. Então, mesmo sabendo disso, eu vou continuar utilizando o ticker, ok? Vou colocar aqui primeiro, porque nas versões anteriores ao Lollipop ele funciona. Né? Eu tenho um device aqui 4.1 que ele funciona, ok? Então vamos seguir utilizando o ticker também. Show de bola. Depois disso a gente tem o nosso small icon. Né? A gente não definiu o icon, a gente tem que definir. Temos duas sobrecargas, vamos utilizar essa daqui, que só está esperando o identificador, né, do nosso ícone, que tem que estar aqui no nosso device, tem que estar local. Então o que a gente vai fazer? Lá na classe post, vou voltar aqui, ó, presenter, post, vamos criar um método que pegue, no caso aí, o nosso, algum ícone baseado no ID, certo? Que vai ser recebido por esse camarada aqui, ó, por essa chave aqui, ó, categoria. Então antes de criar esse método, ainda volto aqui e vamos acessar essa chave. Vou colocar aqui, ó, int ID categoria. E aí sim, integer, né? Parse int, perdão, integer, parse int, e seguramente eu pego aqui, ó, remote message, get data, get, e aí sim, post category. Show de bola. Agora a gente volta aqui, eu vou criar um método public
int, que a gente vai retornar o ID correto, né, o identificador correto, get icon. Parâmetro de entrada, int, categoria. E aí, vamos de switch mesmo. Com a categoria aqui. Case 1, return, R, drawable, ok? E C, categoria 1. E assim por diante. 2, 3, 4, o 5 vai ser default. Certo? Então vamos atualizar aqui, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4. Show de bola. Seguramente agora a gente volta aqui. Em set small icon, a gente vai vir em post, get, icon, categoria. Show de bola. Temos o ícone. Nós temos aqui um objeto pronto para construir notificação. A notificação ainda não foi gerada. Ela é gerada quando a gente faz isso daqui, ó. Build. Somente esse objeto não é o suficiente para a gente ter a notificação lançada. A gente precisa agora do administrador, né, de uma classe que administra o lançamento da notificação, que é a Notification Manager. Vamos aqui, Notify Manager. Okay? E aí a gente tem que pegar a instância dessa entidade, dessa classe, no sistema. Vem aqui, Context, Notification Service. Tem que aplicar o cache também. Show de bola, né? É com essa entidade que a gente também consegue remover as notificações. A gente obviamente tem a opção aqui do set auto cancel, mas já vou explicar por que a gente não vai estar utilizando essa opção. Bom, pegamos a entidade que, acessamos a entidade que tem, né, a propriedade de enviar a notificação ao usuário, né, mostrar que tem uma notificação. Agora eu tenho que utilizar o método correto. A gente vai utilizar o notify, a gente tem sobrecargas dele, ok? A gente vai utilizar essa daqui, que tem um identificador só com o ID, aqui tem também, você pode usar uma tag, né, como identificador. Vamos utilizar só esse daqui, que tem o ID, e também o objeto notification. Esperando o objeto notification, a gente vai pegar desse camarada aqui. Vamos colocar o ID como sendo de categoria, e aí você já entende uma coisa. A gente pode ter, no caso, até 5 notificações na barra de status. Como assim 5 notificações? O nosso aplicativo só tem 5 categorias, né? O nosso domínio do problema. E como eu estou utilizando o ID da categoria como o ID da notificação, ok? A gente pode ter, quando você muda o ID, se já tiver uma notificação lá e o ID for diferente, ele vai colocar outra notificação, mesmo que ela tenha exatamente os mesmos dados. Você pode ter um problema quando você for trabalhar, ok? Com pending intent, mas a gente vai discutir essa parte ainda. Problema, eu digo, você vai ter mais de uma notificação, só que os dados das notificações vão ser exatamente os mesmos. Mas a gente também vai passar esse problema e não vamos ter esse problema com a pending intent, ok? Então, ID categoria, o que falta agora é a notificação. Temos que gerar o objeto de notificação, então só dar o build aqui, ok? O que a gente tem até agora é uma notificação completa, quase completa. Do jeito que ela está aqui, quando o usuário acionar a notificação, visualizar a notificação e for lá e, enfim, dar o taut na notificação, nada vai acontecer, né? Porque a gente nós ainda não definimos uma intenção, ok, com uma activity, né? Para poder abrir uma atividade, enfim, quando o usuário acionar a notificação. Mas até aqui, show de bola. Vamos agora criar essa intenção. Vamos criar aqui em cima, ok? Lembrando que essa intenção que a gente vai criar, ela tem que conter, né, no caso, o post, o objeto post, e também o categoria, principalmente o ID categoria. Por que isso? O ID categoria, porque o usuário, na hora que ele abrir pela notificação, correto? Nessa nossa primeira versão, ele vai ter que fazer aquela jogada que a gente fez na parte 2 de marcar, ok? O Navigator Drawer, marcar a categoria correta. Então esse algoritmo, se a gente relembrar aqui, vamos lá em Login Activity, na verdade a gente temos Login Activity, temos Presenter Login. Presenter Login a gente tem aqui, o Get Categoria. E ele envia o código partindo de Login Activity lá para Posts Activity e marca, né, o item correto. Então a gente já tem certeza de um dado que tem que estar no nosso intent, que é o ID categoria. O outro dado, a princípio, você vai imaginar que ele não tem necessidade, que é o objeto post, certo? Só que a gente vai precisar dele sim, então já vou adiantando e colocando ele dentro intent. Por quê?
está vendo que tem aqui Post Content Activity? Eu vou estar mostrando uma maneira da gente também utilizar a notificação para abrir diretamente a atividade correta e mesmo assim não perder a navegação. Como assim perder a navegação? A gente vai diretamente abrir a Post Content Activity e depois quando o usuário for dando back, ele vai dar o back correto, né? Vai seguir a pilha de atividades corretamente, como se ele tivesse entrado na atividade lá pela Login Activity, depois Post Activity, depois selecionado um item abrido e tendo aberto o Post Content Activity, certo? Então vamos para o básico, vamos criar a primeira intent. E nessa primeira parte, nosso intent vai abrir diretamente aqui o contexto, né, o nosso Login Activity, certo? E aí vamos colocar o extra, os extras, né? Então a gente vem aqui, put extra, primeira coisa, post category. Como eu sei que eu estou esperando uma string lá no nosso código do presenter login, eu vou seguramente fazer isso aqui, string value of e coloco o nosso ID categoria. Okay? Para a gente não ter problema lá e devolver uma string como está sendo esperado. E aqui agora put extra post key e aí o nosso objeto post. Certo? Qual o probleminha aqui? O nosso post não implementa o parcelable, né, para a gente poder estar fazendo isso daqui. Então vamos fazer essa modificação. Caso você não conheça o parcelable, né, saiba que é uma maneira da gente conseguir ir, né, a serialização e deserialização dos dados quando necessário no código, ok? Também é uma maneira de conseguir, não é isso? É uma das características dele. E aí você tem vários conteúdos te ensinando a utilizar o parcelable, mas o mais fácil é esse daqui, ó. Você vem aqui, se você não tem esse plugin instalado, vem aqui no Android Studio, vem em preferências, você vai nas preferências se estiver no Windows ou no Linux. Você vem em plugins, vem em Browser Repositories, coloca aqui parcelable, certo? É o primeiro, né? Ele vai ter a opção assim, install. Você instala, eu já tenho instalado, e você vai fechar e vai ter que reiniciar o Android Studio. Reinicia o Android Studio, volta na sua classe Post, ou qualquer outra classe que você estiver utilizando no seu domínio do problema, e faz assim, ó, botão direito, Generate, parcelable, seleciona todos os atributos, ok, da sua aplicação, da sua classe, ok, clique em ok e voa lá. É gerado todo o código boilerplate code que você teria que fazer na mão se você não tivesse utilizado esse plugin. Show de bola? Voltando aqui, já não temos mais esse problema, porque a gente está implementando uma classe que permite a serialização e deserialização dos dados, do objeto. Então, show de bola. Na primeira parte não vamos estar utilizando, mas já vamos, né, atualizar essa primeira parte aí, você vai ver a importância desse camarada aqui. Então deixa assim, ok? Temos agora o nosso intent, mas essa intent aqui, ela define um trabalho que tem que ser feito exatamente agora. Tipo, se a gente for utilizar essa intent, se não tiver nenhuma outra, uma classe que a gente chama de involucro, né, uma classe que permita colocar essa intent para ser executada futuramente, porque ela passa uma missão, né, para a aplicação de execução em algum componente, se a gente não tiver isso, utilizar essa intent não tem valor para a gente. Por quê? Porque a notificação vai ficar ali aguardando o acionamento pelo usuário. Então a gente tem que ter uma maneira de trabalhar com a intent no modo futuro, né, para ela ser executada futuramente. Obviamente que dependendo da nossa lógica de negócio, a gente pode ter um tempo e aí a gente ir lá e ativar alguma coisa no aplicativo e executar essa intent, utilizando essa classe, esse invólucro, ou então aguardar alguma ação. No nosso caso, a gente vai ter que aguardar a ação que é o acionamento do usuário, ok? Pelo usuário. Para isso, a gente tem uma classe chamada pendIntent. Uma entidade chamada de pendIntent, vou chamar aqui de pendIntent, ok? E aí, a gente vai utilizar aqui o pendIntent, um método estático, que é getActivity. Você tem getService, você tem getActivity, você tem getBroadcast. O que você necessitar, né, o componente que você necessitar ou os componentes, você pode estar utilizando um método, né, exato para ele, para esse componente. No nosso caso, a gente quer abrir uma atividade, mas às vezes você, por exemplo, pode criar uma atividade, né, uma notificação. Vou voltar aqui. Você pode criar uma notificação, botões. E olha só, que tenha botões. E aí, isso daqui é um processamento rápido. Você está dando opção para o usuário dele conseguir realizar alguma configuração no background sem precisar de abrir a aplicação. Aqui você poderia estar utilizando um getService ao invés, ou um getBroadcast ao invés de um getActivity. Ok? Essa é uma das opções. E aí a gente vai estar utilizando o getActivity porque é o que a gente trabalha, que é o nosso domínio do problema, é abrir uma outra atividade para apresentar a notificação. Né? Ou então, no caso, o post, ou então os posts, né, da notificação. No caso, os posts do aplicativo, perdão. GetActivity, primeiro dado, o contexto, ok? Que vai ser a origem do acionamento dessa intent.
Segundo dado, um request code. Eu vou colocar 0. Vou colocar assim para facilitar a leitura. Um request code que é utilizado para identificar o sender, né? Esse request code não tem muita explicação sobre ele, mas pode ficar seguramente, né, pode ficar tranquilo, porque ele não tem muita funcionalidade no nosso projeto. Eu digo, a gente vai precisar desse request code para, enfim, lá na login activity, ou na post activity, ou na post content activity, identificar alguma coisa? Não, a gente não utiliza ele lá para lugar nenhum. E aliás, eu tentei acessar, né, pela intent e não consegui ter acesso a esse dado. Provavelmente deve ser útil quando o pend intent estiver em outro contexto, a não ser, né, que seja diferente do contexto de notificação. Então fique tranquilo quanto a esse cara, né, pode, no nosso caso aqui, a princípio deixa 0, mas eu vou voltar nele, né, por causa de uma outra coisa. Então o contexto de acionamento da intent, o request code do sender, ok? E aí sim, o nosso terceiro parâmetro é o intent, né, que vai acionar a atividade. Tem que ter aqui a atividade explícita, tá? O recomendado é explícito, né? Quando o componente que vai ter essa intent sabe qual é a atividade, né, que vai ser acionada. Quando é implícito é quando você trabalha com action, por exemplo. Aí você não sabe qual é o componente que vai ser acionado. Você simplesmente solta, né, trabalha a intent, e aí algum Android Manifest aí vai estar respondendo a ela. Aqui é recomendado utilizar recomendado, não é obrigatório, utilizar a versão explícita, colocando o componente. No nosso caso, é assim que a gente vai utilizar, explícita. Só um detalhe que eu coloquei putiça, mas na documentação pede, né? Ele pede de uma maneira utilizando o termo must, que a gente utiliza esse camarada aqui, ó. Set flags. E aqui, intent new activity task, porque essa atividade que vai ser acionada lá na documentação, garantiu que ela vai vir de um processo diferente da atividade, né, de um contexto diferente da atividade ou de qualquer componente que já vai estar rodando do aplicativo, certo? Então, eu utilizei sem esse camarada e funcionou, mas por causa do termo must, quando você encontrar must na documentação de alguma coisa, utilize. Siga o que ele está falando, porque o must, diferente do should ou do need, é obrigatório. Né? Mesmo que tenha funcionado, eu vou colocar aqui, funcionado sem, obviamente, eu vou colocar essa flag de nova atividade, né, por causa do que ele explicou lá e por causa do termo must. Feito isso, temos a intent de acionamento da atividade, né, a intent que vai ficar junto a pend intent, a esse invólucro, esperando um acionamento futuro, ok? E agora falta a flag, né, uma flag que é referente, na verdade ao pend intent, não à intent. Essa flag, ela fala como vai ser o comportamento, ok? Dos dados extra da intent, né? E aí você vai entender melhor agora. Vou colocar aqui, ó, pend intent flag. A gente tem algumas opções, né? Flag, eu vou utilizar flag update current. E aqui nos meus estudos eu não encontrei nenhuma flag que era create new pend intent. O que chegou mais próximo era o que ele fazia o quê? Ele pegava a pend intent atual que estava sendo utilizada e simplesmente deletava ela e criava uma nova, certo? O que você tem que tomar cuidado aqui? Né? Quando a gente estiver executando vai ficar mais fácil de entender. Esse camarada aqui, a API, né, o código interno da pend intent, ele vai tentar reutilizar uma pend intent que está sendo já utilizada. O que isso significa? Significa que no nosso caso a gente pode ter aqui, se você sempre vai ter uma única notificação da sua aplicação sendo utilizada, uma única notificação significa que o ID sempre vai ser o mesmo, não tem problema nenhum você seguir com esse código aqui. Por exemplo, né, você vai precisar da pend intent, ok? Não tem problema. Agora, se você for criar, às vezes, mais de uma notificação, que é o nosso caso, que pode criar até 5, porque a gente tem 5 IDs distintos, o problema é o seguinte, ele vai, com esse código aqui, e apenas os extras sendo alterados, se você reparar, todos os outros dados são iguais, né? Obviamente que os dados de notification não contam, tem que ser os dados da intent, os dados da pend intent. Com todos os dados sendo iguais e somente os dados extras da intent sendo diferentes, para a pend intent, para a API da pend intent, isso não é motivo para criar uma nova pend intent. O que eles fazem? Eles reutilizam uma que está sendo utilizada. Aí quando você tiver duas notificações, na verdade você vai ter uma, ok? Você vai ter as duas com os mesmos dados. Eu vou mostrar esse problema quando estiver executando, ok? Mas vamos colocar esse dado aqui na nossa notification, porque senão ele ainda não tem nenhuma eficácia. Eu vou colocar aqui set content intent. Ele está esperando um pend intent. Show de bola?
Feito isso, essa intenção aqui, essa notificação já funciona, só que ela não tem nada de diferente, né, pelo menos visualmente, da notificação que a gente utilizou, utilizando a chave notification lá do back-end web, ok? O que eu quero fazer principalmente é adicionar esse camarada aqui, ó. Primeiro, isso daqui é um large icon, né? Não é mais aquele icon nosso, o icon fica aqui, antes apareceu o icon no fundo cinza. Esse aqui já é um large icon, a nossa imagem sendo utilizada. No nosso caso, nosso domínio é a nossa imagem. E eu quero utilizar um Big Picture. Eu vou utilizar o Big Picture e o large icon, ok? Então, para mim fazer isso, eu preciso do bitmap. Dessa vez é diferente. A gente não tem como utilizar uma imagem que está dentro do aplicativo. Mesmo assim, mesmo se pudesse, no nosso domínio do programa a gente não vai utilizar, porque a imagem vai vir de uma URL lá do nosso back-end web dentro do objeto JSON, perdão, dentro do objeto post. Então, eu sei que eu vou precisar do bitmap da URL, né? Vou ter que fazer o download dessa URL. Então aqui eu já vou fazer assim, ó, bitmap, vou iniciar com nulo. E aí, lembra que a gente está utilizando a API Picasso? Vamos vir aqui, ó. A libra de Picasso está aqui. Essa libra, essa API permite a gente fazer download síncrono da imagem, não somente assíncrono. Eu vou vir aqui em Post Adapter, certo? Vou pegar o código do Picasso e vou colocar aqui, ó. Vou colocar this, que é um componente, um contexto que o serviço é válido. Aqui é só colocar o P. E aqui não é mais into, aqui é get. E aí ele vai fazer o download síncrono e ele retorna o bitmap aqui, ó. Só que a gente precisa utilizar aqui uma segurança de código. E eu não vou tratar a exception. E a partir desse momento, no nosso domínio do programa, como eu não faço verificação se há ou não uma URI válida, ok? Não mais podemos criar posts com URIs inválidas, porque vai ter uma exceção fatal, o código não vai continuar, certo? E aí a notificação não vai ser gerada. Pegamos o bitmap aqui, recebemos aqui, e seguramente para criar o large icon, eu só faço assim, ó, set large icon, coloco o bitmap. Para criar o big picture, set style, ok? New big picture style. E aí eu venho aqui e só coloco set big picture, perdão, só coloco big picture e coloco o mesmo bitmap. Porque com o large icon, quando o aplicativo estiver inativo, né, nesse caso aqui, aparece o large icon, o texto, o corpo do texto e o título. Quando tiver com perdão, não o aplicativo inativo, o device inativo, o device modo soneca. Não, nem modo soneca ainda, né, porque com lock screen, perdão, com lock screen. Quando ele tiver sem lock screen e não tiver no modo soneca, a gente consegue ver aqui, ó, como ele vai aparecer. É assim que a gente quer, beleza? Voltando aqui, já temos o código, podemos dizer, completo, tá? Eu já vou comentar, vou mostrar o problema desse camarada aqui, mas a gente pode já seguramente executar, ok? Só tem um probleminha que eu já vou te adiantar, e a gente vai corrigir também. Mas eu vou executar para mostrar um outro problema, que é o problema de várias notificações rodando. Então, show de bola. Vamos à execução. Vamos vir aqui e executar. Show de bola. Se está seguindo a série à risca, não esqueça de vir aqui e ativar todas as notificações, notificação para todas as categorias, para na hora dos seus testes você não ficar quebrando a cabeça o porquê de uma notificação não estar chegando. Ok? Então, faça isso. Vamos sair da aplicação e vamos criar as notificações. Vou vir aqui, vou criar a notificação. Vou colocar aqui, ó, artigo 1, categoria primeira, artigo 1. E a imagem, vamos pegar qualquer uma aqui, ó. Copy image address. Vamos criar. Show de bola, né? Chegou aqui. O ticker test, como eu falei, a gente está com a versão 23 que não apareceu, mas em versões anteriores a Lollipop aparece. E aqui, ó, large icon, big picture, título, e aí você consegue ver o texto quando você vai, ó, tá aparecendo ali o corpo, né, o texto do corpo, e ele aparece também quando a gente está com o aplicativo desligado. Vou fazer assim, ó, vou voltar, tá lá, ó, aparece aqui, beleza? Vamos voltar aqui, vamos criar uma nova notificação. Artigo 2, categoria diferente, que se a gente criar com a mesma categoria, ele vai atualizar aqui, vai continuar com uma notificação, só que com um novo conteúdo, por causa que a gente vai utilizar o mesmo ID.
artigo 22, né, o mesmo ID, lembrando, é o mesmo ID por causa desse camada aqui, ó, ID categoria. E aí, novamente, vamos colocar a mesma imagem? Vou colocar outra. Vamos colocar outra, tem uma aqui próxima. Copy Image Address. Show de bola. Criar. Post criado, 2 notificações. Tá lá. Show de bola. Agora, eu quero pedir primeiro desculpa, porque a gente não vai conseguir ver o problema da Pend Intent agora, somente quando a gente estivermos trabalhando com a atividade de detalhes, que é o nosso próximo passo. Mas a gente consegue ver o problema da notificação que não é removida. O nosso domínio do programa não trabalha com apresentação de notificação em progresso, que é quando a gente fica aquela notificação lá igual quando tem download, aquela barrinha aqui. Eu até falo sobre isso no artigo, ok? E também quando, enfim, qualquer tipo de notificação que tem que ficar persistida, certo? Mesmo quando a aplicação está aberta. A gente não tem isso no nosso domínio do problema. Então, teoricamente, é esperado que quando a gente abre o aplicativo, essas notificações do nosso aplicativo sejam removidas, certo? Só que a gente não colocou esse código, então eu vou abrir por aqui e ele vai abrir, só que nada acontece. Ó, as notificações continuam lá. Então vamos colocar esse código e aí já vamos adicionar o código da classe, né, da atividade de detalhes. Vamos voltar aqui. Primeira coisa, quando o cara tem notificação e ele abre, né, não pela notificação, mas pelo ícone do aplicativo, ele vai com certeza passar pela nossa login activity, ícone do aplicativo. Vamos voltar aqui, vou sair. Imagina o cara tem a notificação aqui no nosso aplicativo, mas ele mesmo assim entrou por aqui. Ele vai passar com certeza pela nossa login activity, porque é assim que funciona a nossa lógica de negócio, é o nosso domínio do problema. Vou copiar esse camarada aqui, na verdade só esse aqui para evitar a fadiga. Eu vou fazer o seguinte, vou vir lá na nossa login activity, e aqui no onCreate, aqui no final, vou pegar o nosso Notify Manager e vou chamar um método chamado cancel all. E aí, esse método é útil, né, somente quando você tem essa lógica de negócio aqui, de trabalhar com mais de uma notificação. Se você trabalhar sempre com uma notificação, chegou uma nova, você atualiza a atual, ou então incrementa mais dados nela, você faz isso daqui. Ó. É a melhor opção no meu ponto de vista. Você vem aqui e coloca set auto cancel true. Porque tudo que é referente à notificação, você tenta colocar o máximo possível no método que trabalha com a criação de notificação. Okay? Você não fica com o código espalhado. Mas no nosso caso, não. Né? A gente tem o trabalho com mais de uma notificação. Então, aqui já é o suficiente, o login activity. A gente tem mais de uma sobrecarga. A gente tem aqui o cancel com ID, okay? E o cancel com tag ID. Caso você estivesse utilizando aí, quisesse identificar qual a notificação que você quer remover. No nosso caso, a gente quer remover todas, certo? Mesmo se o usuário não tiver acionado a notificação, aberto a aplicação pela notificação. Show de bola! O que a gente quer agora é utilizar a nossa atividade de detalhes. Então vamos direto para a atividade de detalhes. Post Content Activity. Né? Ela é bem simples. Eu tenho aqui o código de inicialização da toolbar, igual eu já fiz com a notificação. Okay? Notificação Activity, muito parecido. Temos até mesmo terceira vez que esse código é utilizado, ele deveria sim para uma classe utilitária, porque se a gente tiver que modificar a fonte aqui, a gente vai ter que modificar em 3 lugares. Isso é totalmente errado, tem que modificar em um lugar só. Mas enfim, não era o nosso objetivo aqui, eu só copiei e colei o método aqui, nessa classe mesmo, nessa atividade. Show de bola, já estamos pegando o post, então já fica um indício aí que essa atividade sempre vai pegar, né, o post de uma intent. A intent que vai acionar essa atividade vai ter que ter o post vinculado a ela. Ok? Só recapitulando, voltando aqui, a gente já fizemos esse código aqui. Ó. Né? Então ele já está aí também por causa disso. Ok? E aí o init content, a gente pega os dados do post e coloca na nossa view, né, no nosso layout. Deixa eu voltar aqui. O layout é bem simples. Ó. Eu tenho aqui o activity post content, que é apenas aquele layout que tem lá a definição do coordinator, com o toolbar e tudo mais. E aí o content mesmo, que é um test view, image view, vem aqui. Ó. Deixa eu abrir esse camarada. Image view, test view. Aqui no artigo tem os diagramas, se você quiser, tiver do zero. Ah, estou aprendendo mesmo, queria ver tudo do zero. Vamos ver onde está criando atividade de detalhes. Aí tem aqui os XML, os diagramas, e você vai ver que é tudo bem simples mesmo. Ok? Voltando aqui, vamos fechar o layout. A gente vai acessar aqui as views que estão aqui. Eu digo aqui em init content as views que estão aqui e colocar os dados do nosso post aqui. Inclusive,
O Picasso está sendo utilizado porque a imagem, né, como a gente já sabe, ela na verdade é uma URL e a gente tem que carregar a imagem de maneira, né, remota, assíncrona, porque ela está num servidor remoto. Enfim, feito isso, tudo simples. Só essa parte que ele dá uma explicada. Isso aqui é para a gente poder ter aquele botão de app, que eu chamo de back button, mas a documentação chama de app, ok? App button, certo? Que é para você voltar na pilha de atividades. E esse camarada aqui eu tive que colocar no onResume, porque quando a gente coloca no onCreate, por algum motivo, tem vez que sim, tem vez que não, o toolbar recebe o título. Mas no onResume ele sempre recebe o título que a gente definir nele. Então eu coloquei aqui para a gente conseguir sempre utilizar como título da atividade o título do post que está sendo carregado nela. Então, explicada essa parte do código, o que a gente tem que fazer? A gente tem que permitir primeiro que essa atividade possa ser invocada. Então a gente vai ter que ir lá no nosso manifest, vou vir aqui, e adicionar essa atividade. Vou copiar aqui, ó. Ela é muito similar em termos de configuração. Post, Content Activity. Eu não preciso do label, porque sempre vai ser o título do post atual que está dentro dela. E aqui tudo permanece o mesmo. Show de bola! Agora, a outra coisa que a gente tem que fazer é atualizar, né, a nossa lista, para que ela, quando a gente clicar aqui, um post possa ser enviado para essa atividade e ser apresentado. A gente não está trabalhando com conteúdo. O que é conteúdo? Seria, por exemplo, aqui além de sumário, ter content, que seria o conteúdo completo. Então a gente vai utilizar o sumário, né, a gente já estamos utilizando o sumário para preencher o teste view de conteúdo. Não tem problema se você quiser adicionar esse campo aqui, você vai ter que seguir lá, vai ter que acompanhar a parte 1 e a parte 2, para você entender todo o dashboard, na verdade só a parte 1, aí você consegue adicionar um campo conteúdo. Você que escolhe. Só lembra que você tem um limite na carga útil da notificação, ok? Enfim, voltando aqui, Post Content, a gente já está utilizando o sumário. Você vem aqui, ó, ele pega o sumário. Então, vamos vir aqui em Posts Adapter e colocar o código que vai permitir o clique, né? Quando a gente está trabalhando com o Cycle View, o melhor local para colocar, no meu ponto de vista, esse código de lista de clique é no nosso View Holder que fica dentro do adapter do Recycle View. Então, implements on click listener e aí coloca o método obrigatório. Show de bola, vai ser um código bem simples. Primeiro, essa intent view ela representa o item, né? Esse item, cada item, ok? Então vamos colocar o listener aqui. Set on click listener, só coloco o this porque é exatamente essa classe dele que implementa o nosso listener de clique. E aqui a gente coloca ó, intent, new intent. Seguramente o contexto a gente já tem porque ele entra como parâmetro no construtor, aqui ó, contest, então coloca só contest. E a classe é a nossa post content activity.class, certo? Vamos colocar o post que recebeu o clique aqui. Então, put extra, seguramente post key, e aí a gente pega, ó, posts, que é a lista do nosso adapter, que é a lista de posts do nosso adapter, get, e dentro dele, get adapter position. E agora no context, a gente vem e aciona o start activity, e coloca o nosso intent. Dessa forma, quando houver um clique, a gente vai conseguir pegar os dados aqui sem problemas. E aí já definimos no Android Manifest a regra, senão a gente ia ter uma exceção. Feito isso, tudo bem, só que a gente ainda não tá, nós ainda não estamos abrindo, ok, a nossa Posts Content Activity quando há o clique da notificação, né? Ao clique na notificação. A gente quer fazer isso também, que o clique abra direto essa atividade. Mas qual é o problema de abrir diretamente? A gente consegue fazer isso só vindo aqui e fazendo isso aqui, ó. Post Content, ela vai abrir. Mas aí a gente quer manter a navegação. Quando o usuário abrir essa atividade, a gente quer que quando ele clique no Up Button, aqui, que eu chamo de Back Button, ele consiga voltar, mesmo que ele não tenha passado pela Post Activity, que ele consiga voltar para essa atividade aqui, que é o comportamento comum quando ele está com a atividade aberta, no caso com a aplicação aberta, e está nessa atividade, e clica em qualquer item para abrir a outra atividade. Para ele não ficar confuso, a documentação recomenda que a gente mantenha a navegação. E tem como fazer isso de várias formas. Antigamente, o que a gente fazia? A gente criava um código, por exemplo, se a gente quer que o usuário quisesse que o usuário entrasse aqui diretamente, a gente criava um código na nossa Login Activity, que é a nossa Main Activity aqui, né, que é a primeira que abre. Esse código, ele identificaria, né, os dados, e a gente tem umas condicionais aqui para, no caso, chamar a nossa Posts Activity.
e enviando alguns dados que na Post Activity a gente pudesse identificar e aí sim abrir a nossa Post Content Activity com o dado correto, com o post correto. Dessa forma a gente conseguia preservar a navegação, mas era muito código adicionado. Um outro modelo que pode existir é você criar uma atividade só para apresentar um conteúdo de notificação, que não se encaixa no nosso caso. Né? Dependendo de se for uma promoção, esse tipo de coisa, você não precisa nem de navegação, você de repente só precisa mesmo de abrir essa atividade para mostrar o conteúdo da notificação e depois se o usuário voltar ele sai do aplicativo. No nosso caso a gente quer manter a navegação, mas sem utilizar todo aquele código de antigamente e sim utilizando uma nova API, né, a API do Parent Activity do Android, que foi adicionado a partir da API 16, Android 16, mas que tem um código lá de suporte abaixo da API 16 até a API 4, certo? Então o que a gente faz? A gente volta aqui no Android Manifest e aqui no nosso Post Content Activity a gente vai adicionar um camarada, Parent Activity Name, e aí a gente tem que colocar alguma atividade que está definida no Android Manifest, ok? No nosso caso aqui, vai ser a Login Activity. Por que a Login Activity se você quer voltar para Posts Activity? Né? Já já eu explico. E aí, qual o problema aqui? Esse camarada vai funcionar somente para o Android a partir da API 16, né? Android 16. Vamos colocar o código de suporte. A gente vem aqui, deixa eu colocar aqui a outra tag de fechamento, e seguramente metadata name Android suporte parent activity. Acho que é isso mesmo, peraí. Vou escrever aqui corretamente. Activity, ok? E aí, obviamente, value, o valor é exatamente o mesmo aqui, ó. Okay? Feito isso, o que a gente criou foi um suporte para o Android a partir da API 4 até a API 16 também funcionar, até a API 15, porque a partir da API 16 esse camarada já é funcional. Okay? O que a gente está definindo aqui é um parente, é um ancestral ou pai lógico, segundo a documentação. Né? Por que eu estou falando? Que para ter chegado até esse camarada aqui, eu só estou informando no Android Manifest. Eu não estou querendo definir que isso vai ser regra não, tá? Porque a gente consegue trabalhar da maneira convencional, por exemplo, saindo da Posts Activity, abrir a nossa Login Activity, a nossa Post Content Activity, e no back, quando eu clico no App Button, ou no Back Button, mas deixa eu só explicar para você o que é o Back Button, né, o App Button, né, no Android, porque eu sempre achei que fosse Back Button, mas é App Button. É esse camarada aqui, ó. Certo? E aí, quando houver o clique, a gente abrindo a Post Content Activity, partindo de Posts Activity, quando houver o clique aqui, no App Button, ele volta para cá e não vai voltar para o Login Activity. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é mostrando para o Android SEO como é que é a navegação, né, dessa atividade, que para chegar até ela, você parte do nosso Login Activity. Mas sem um código criado lá no Java, né, do Android, você não consegue criar essa regra, fazer essa regra funcionar. Então parte do código está aqui, né, a gente definiu que o nosso parent, o ativador dessa atividade, né, a atividade que vai ficar anterior a ela na pilha de atividades, é o nosso Login Activity. Agora a gente tem que criar esse código lá no Android. Então a gente volta para cá e o que a gente vai fazer na verdade é criar uma pilha, né, de atividades, no caso uma pilha sintética, ok? Então a gente vai vir aqui, primeiro a classe se chama Task State Builder, vou chamar de pilha, ok? E aí Task Builder Create, coloca o contexto, ok? Já temos uma nova entidade. E aí sim, o que a gente tem que fazer? Detalhe para essa parte. Ó, pilha, add, next intent. E a gente coloca a nossa intenção. O que a gente está fazendo aqui é adicionando, né, uma intent para ser a acionadora da nossa atividade, né, da última atividade, no caso, a atividade de topo da nossa pilha de atividades. E aí eu vou colocar outro código aqui, que é o código que vai, na verdade, requisitar, montar essa pilha, que é o add parent stake. O add parent stake, ele na verdade precisa, né, dessa definição que a gente fez aqui, tanto aqui quanto aqui. Na documentação ele fala só sobre essa.
mas eu acredito que a documentação foi atualizada antes da API 16, certo? Então esse daqui também é válido, quando ele fala sobre essa configuração aqui. Então tem que ter essa configuração aqui para esse código agora funcionar. A gente pega essa classe, faz assim, ó. E aí, partindo dela, ele vai criar essa pilha sintética. Por que é pilha sintética? Porque, na verdade, não foi a gente, não foi o usuário vai acessar diretamente Post Content Activity sem acessar, né, fazer o fluxo naturalmente, Login Activity, Post Content Activity, ele vai vir direto para cá. Então a gente cria essa pilha sintética para quando ele começar a clicar no nosso App Button, ele voltar corretamente, né, parecer que ele fez todo esse processo quando ele não fez. E aí tudo funciona corretamente, né? Ele vai entender, enfim, ele vai ver que tem coerência à navegação, vai ser o que ele espera, correto? Fizemos isso daqui, só tem um probleminha. Se você fizer isso daqui antes desse camarada aqui, ele não funciona. Você tem que fazer assim, ó. Isso importa, tá? Ele literalmente não vai funcionar. Ok? Então primeiro add parent stake, depois add next intent. Lembrando que adicionamos a pilha, criamos a pilha, partindo do que foi definido aqui. E se você tivesse, por exemplo, eu tenho aqui o parent activity name, e se não fosse login, fosse notificação activity, e dentro de notificação activity a gente tivesse uma configuração dessa daqui, porém de login activity, ok? Ele ia criar uma pilha onde o usuário ia ter que navegar de post content activity para a notificação activity e depois para a login activity. Ok? Você pode colocar quantas atividades você quiser. Aqui a gente só está utilizando duas, certo? E você não ia mudar nada no código aqui. Você ia colocar somente o post content activity. Por quê? Partindo daqui, ó, desse parent activity name, ele ia criando a pilha. Aí ele ia para notificação e ia utilizar o parent activity name do notificação. E depois ele ia lá para o nosso login. Correto? Então aqui não ia mudar nada, só lá no XML, no Android Manifest. Certo? Feito isso, a gente não mais utiliza esse intent. Vamos utilizar esse pend intent, perdão, essa versão, né, de criar pend intent. Vamos utilizar isso daqui, ó. Vamos pegar de pilha. Ok? Então get pend intent, temos aqui uma sobrecarga. A gente vai utilizar, na verdade, essa versão, que só tem um request code, que a gente vai manter como zero para a gente conseguir ver o problema agora. E a nossa flag, eu vou colocar a flag update current, mas eu já vou te informar que essa flag não tem utilidade para nós, né? Não no nosso domínio do problema, mas o que ela faz é permitir a atualização, como eu já falei, dos dados extras, né? Ou então a criação de uma nova pend intent, enfim, ela permite esse tipo de coisa relacionado a pend intent e não ao nosso intent, né? No caso só adição dos dados extras, se os dados extras forem diferentes da intenção que já está em uma pend intent que vai ser, no caso, reaproveitada. Se a pend intent for reaproveitada, aí ela vai ter atualização dos dados extras. Atualização não, mais dados extras vão entrar, correto? É assim que funciona. No nosso caso, criamos a pend intent agora vindo de nossa pilha, a nossa instância de task stake builder. E agora, aqui já está com o mesmo nome, então show de bola. Só confirmar que aqui está tudo correto, aqui está. Não esquecer dessa ordem, tá? Senão não funciona. A documentação acaba não falando, mas nos meus testes eu vi que não funcionava, eu trocava e não funcionava. Ok? E aí sim, a gente pode novamente passar para os testes, ver os problemas, obviamente que também a correção de problemas. Só um detalhe, eu coloquei aqui o dado em Login Activity, porque a gente pode ainda abrir a Login Activity, ok? Diretamente, abrir a atividade e vir a Login Activity e ter notificação lá. Esse código continua aqui, mas agora a gente também vai abrir a Post Content Activity e pode ser que tenha mais de uma notificação. Então aqui também tem que ter esse algoritmo, né? Aí já é um outro trecho que poderia ir para uma classe utilitária. Você está vendo, né? Então, show de bola, feito isso, podemos partir para os testes. Vamos então aos testes. Vamos executar. Show de bola, vou fechar aqui. Eu vou excluir esses dois artigos, que eu vou usar os mesmos termos. Vamos voltar aqui ao nosso dashboard, vou excluir artigo 1, artigo 2, depois artigo 1. Aqui, artigo 1, iniciante, artigo 1, vamos pegar esse camarada aqui mesmo, copy image address, show de bola, e aí vamos criar. Show de bola, notificação criada, né? Agora vamos criar o artigo 2,
E agora você vai enxergar o problema, vai conseguir visualizar o problema do penitente. Ó, categoria diferente, ok? Artigo 22, e aí vamos colar a mesma imagem. Vamos diferenciar pelo texto e pela categoria. Show de bola. Vamos voltar aqui, eu quero recapitular uma coisa contigo. De tudo que a gente fez aqui para criar essas duas atividades, essas duas notificações, somente os extras, né, eu digo de tudo influenciando o pend intent e a intent e obviamente essa stake aqui, né, mas ela não tem influência na verificação da pend intent se é para reutilizar ou não, ok? Nossa pend intent e nossa intent, somente o extra é diferente. Isso não é o suficiente para que uma nova pend intent seja criada. Quando eu vier aqui e clicar em artigo 1, ele vai apresentar os dados da última notificação criada, ok? Porque foi utilizado, eu te garanto que foi utilizado a mesma pend intent, porque eu sei que só esses dois são diferentes. Então vamos lá, ó. Vou criar em artigo 1. Ele vai abrir lá na atividade de detalhe, artigo 2, que é o último dado que foi entregue, né, para a mesma pend intent. E aí, como é que a gente muda isso? A gente pode mudar a categoria, né, sendo utilizada dentro de intent, podemos mudar qualquer outro dado aí, enfim, que não seja os extras. Mas no nosso domínio do problema, né, não somente os dados de intent que ocasionam a criação de uma nova pend intent, mas também os dados definidos, ok? Não para flag, mas para esse request code. Se eu definir um dado diferente desse request code, né, sempre um dado diferente, a gente vai estar sempre criando uma pend intent. Ele também tem que ser igual para a pend intent ser utilizado. O que a gente tem? A gente tem que no nosso domínio do problema é certo que a notificação só vai ser atualizada quando ela for da mesma categoria, ok? Então o que a gente vai fazer é pegar esse ID de categoria, copiar e também utilizá-lo aqui, ó, porque a gente sabe que a atualização vai ter que acontecer e uma pend intent que já está sendo utilizada pode ser reutilizada, porque ela vai ser só reutilizada se for da mesma categoria. Então a gente é certo que a gente vai ter sempre, né, no máximo, aliás, no máximo 5 pend intent criadas. E aí a gente não vai ter esse problema de repetição. E você viu, né, que ó, foi criada a atividade de detalhes, ela abriu sem problemas. E se a gente clicar aqui em voltar, né, ela volta para o nosso Login Activity e depois volta para o nosso Post Activity. Por que ela volta para o nosso Login Activity? O nosso projeto, nossa lógica de negócio, o usuário, a gente precisa ter os dados do usuário, né, do usuário logado. E esses dados, eles são obtidos lá do nosso back-end web, mas antes disso a gente precisa do ID dele, identificador único dele, que é gerado pela API Account Kit, que a gente falou sobre lá, né, lá no código, na parte 1. Só um detalhe, se você está aqui só por causa do Notification Compat e você não acompanhou a parte 1 ou a parte 2, esse trecho que eu estou explicando agora sobre Login Activity, sobre Account Kit, isso é relativo à nossa lógica de negócio. Né? Isso não é regra para ti. O que você tem que ficar ligado foi o que a gente fez até o momento aqui. Né? Aí você já sabe como prosseguir com a Notification Compat, com o Pend Intent e com o Task Stake Builder. Não esqueça da parte do Android Manifest. Eu só peço que você fique aí pelo menos até o último exemplo para você ver que esse problema foi resolvido, utilizando a ID da categoria. Ok? Então, no nosso caso, e voltando aí à lógica de negócio do aplicativo de blog, a gente utiliza o Account Kit e a gente precisa voltar para o Login Activity, porque é a única activity que faz essa verificação, obtenção de ID do usuário, e então obtenção dos dados dele lá no back-end web para a gente apresentar aqui, ó, em Post Activity. Init draw é exatamente draw aqui, ó, set data draw header data, né? Então a gente precisa daqueles dados. Por isso que a gente volta para o Login Activity, porque eu tenho certeza que depois que o usuário recebeu a notificação, quer dizer que ele já está logado. Na nossa lógica de negócio, se ele recebe a notificação, é porque ele está logado. E aí a gente sabe que podemos, se a gente está na Post Activity, a gente sabe que a gente pode voltar para o Login Activity, na Post Contact Activity, porque vai ser realizado a busca dos dados dele e aí volta para a Post Activity. Ele não fica na Login Activity. Ok? Então funciona perfeitamente nesse fluxo. O fluxo do seu domínio do problema, se você não estiver seguindo a nossa série, estiver aqui só estudando o Notification Complete, pode ser completamente diferente, provavelmente vai ser completamente diferente. Tá? O fluxo não tem nada a ver com Notification. Ok? Feita essa alteração aqui no Pend Intent, a gente pode voltar a executar e, teoricamente, a gente não vai ter mais esse problema. Vamos só tirar aqui e executar.
E aí eu vou novamente deletar esses camaradas. Vamos sair aqui. Artigo 1 e artigo 2. Artigo 1, vou colocar com a primeira categoria. Artigo 1. E aí vamos colar a imagem novamente. A mesma imagem, não tem problema. Show de bola. Criado. Artigo 2 agora. Categoria 2. Artigo 2.2. Cola a imagem. Enviar. E aí, agora, seguramente, como eu sei que eu tenho um novo penitente por causa que as categorias são distintas, eu posso vir e clicar aqui no artigo 1, que ele não vai carregar esses dados, vai carregar os dados desse camarada aqui mesmo. Show de bola, né? Conseguimos. Voltando, faz a questão do login e volta aqui. Só um detalhe, né, que a gente pode acabar tendo um problema, que ó, se a notificação chegar e a PostActive estiver aberta, a gente faz esse procedimento, correto? Mas e se a outra, quando a PostActive não está open, vamos voltar aqui, Posts Activity. O close é chamado não stop, o false. Então ela vai acabar vindo para cá. Ó. Voltar aqui para o else. É importante ter um camarada desse daqui, não somente para Post Activity, mas também para Login Activity e também para a nossa Post Content Activity. Então a gente pode replicar essa lógica aqui. Ó. Coloca aqui. Certo? E aí a gente volta aqui. Se eu não me engano é um start e um stop. Faz a mesma coisa. Coloca aqui no final. Ok? Na Login Activity, a mesma coisa. Temos um destroy, não temos aqueles... Vou colocar aqui. E, obviamente, colocar a variável estática. Certo? Aqui é só quando a Post Activity estiver aberta. E aqui, se não se, quando esse camarada estiver fechado e esse aqui também. Então quer dizer que realmente false, nenhuma atividade está aberta. A aplicação, mesmo que o processo... Ah, por que você não utiliza essa jogada lá na application? Cria uma aplicação customizada, né? Uma custom application, e utiliza essa variável estática lá, essa variável booleana estática lá. Não faça isso porque quando o aplicativo você sai do aplicativo fazendo assim, ó, o processo dele ainda está em execução, ok? E aí aquela application ainda está aberta e aí vai estar true lá. Então não faça isso na application, faça exatamente na atividade. Você obviamente pode criar uma lógica de negócio melhor, né? Que enfim vai ter um único lugar todas as verificações e aí você pega uma classe utilitária com um método estático e coloca aqui e verifica se pode ou não apresentar notificação. É uma coisa melhor para se fazer. Fica a seu critério. Tem que colocar false, porque eu não preciso de verificar aqui, porque aqui eu já sei que é false. Post, Content Activity. Eu fiz essa verificação aqui por causa do código da documentação do Android. Mas se você também quiser tirar, enfim, eu não tive nenhum problema, nenhum momento problema com esse data. Né? Na nossa lógica de negócio, apesar de não ter validação, no nosso dashboard a gente sempre tem que colocar dados, tá? Então não tive problema, eu posso manter assim sem problema algum. Mas vou deixar assim como estava o código até agora. Certificado que esses dois camaradas não estão abertos, a gente vai abrir a notificação. Como a gente já fez a verificação, né, a gente pode finalizar aqui. Vou voltar aqui, não se esqueça de se inscrever. Essa parte 3 eu fico por aqui, ok? Para não estender muito. Para receber o conteúdo em primeira mão, se inscrever também no canal. Se você ficou com alguma dúvida, né, até mesmo depois da leitura aqui, eu coloquei bastante código para mostrar algumas outras características do Notification Complete. Eu te falo que 90% eu apliquei aqui, né, no nosso projeto. Eu coloquei algumas outras coisas como o botão, né, o Big Test, mas enfim, é muito similar a tudo que a gente já fez aqui, ok?
Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloca nos comentários, eu estou respondendo todo mundo que comenta com dúvida, eu dou vários caminhos para resolver o problema. Não se esqueça de se inscrever, e é isso aí, valeu, obrigado e até mais.